Olá, tudo bom? Hoje vamos falar sobre a raiz do problema, a raiz, o início do processo. Como que a gente identifica isso e o que é a raiz do problema. Esse é o papo de hoje que nós vamos conversar aqui, certo? Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Semitz, eu sou fisioterapeuta, sou terapeuta emocional também e trabalho há 22 anos nessa área de doenças crônicas de difícil solução. Eu venho estudando muito essa parte do que causa a doença, onde está a raiz, o início do processo, porque se a gente entender o início do processo, aonde começou, que a medicina nossa convencional dificilmente vai atrás. A nossa medicina convencional ela é excelente em cirurgias, ela é excelente no trauma físico, ela é excelente quando você sofre um acidente, ela é excelente na fase aguda do problema, ou seja, na hora de um trauma, na hora de uma dor que você está gritando de dor, na hora de um emocional que você está extremamente descompensado. A nossa medicina é fantástica nisso. Mas passou essa fase do agudo, entrou no crônico, que é depois de 2, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí a nossa medicina convencional, chamada medicina alopática, aí ela deixa muito a desejar. Cada vez mais a gente vê doenças crônicas não tendo resolução e cada vez mais para o profissional de saúde fica mais difícil resolver uma doença. Algo que começa com sintoma é um formigamento, é uma dor, é uma febre, é uma tosse, o sintoma começa a ficar crônico, começa a passar de 2, 3 semanas, quando vê já tem 3 meses, e ele vai se arrastando, daqui a pouco tem 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos. E a pessoa, o paciente vai de médico em médico, profissional de saúde em profissional de saúde, sem entender o que está acontecendo. E muitas vezes a pessoa vai atrás de um diagnóstico. Eu quero saber o que eu tenho. Mas o que você tem, diagnóstico, não vai curar a doença. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Diagnóstico não resolve absolutamente nada. Saber um nome ou colocar um nome para uma doença, por um desequilíbrio, não vai curar a doença. Por quê? Porque você pode ter erros. E o ser humano erra. Então o que adianta você diagnosticar se é fibromialgia ou se é uma tendinite crônica em várias partes do corpo? Eu posso ter tendinite no joelho, eu posso ter tendinite no tornozelo, eu posso ter uma tendinite no cotovelo, eu posso ter uma bursite e ser confundido como fibromialgia. Qual a diferença? O tratamento é o mesmo na medicina, vai ser dado analgésico, anti-inflamatório, relaxante muscular, e o tratamento é o mesmo. Então que diferença que faz se é fibromialgia ou se é uma tendinite? O nome da doença não é tão... Ele até tem a sua importância e tal, mas ele não é importante no sentido para curar. Se você quiser resolver e curar um processo, você tem que focar nos sintomas. Esse é o grande segredo. O sintoma nunca mente. Gravem isso pro resto da vida. Quem quer aprender na área da saúde, quem é curioso da área, quem já é profissional da área, quer aprender mais sobre a sua própria saúde, a coisa mais importante não é o nome da doença. A coisa mais importante são os sintomas. Uma coisa é um formigamento na ponta do dedinho. Outra coisa é uma dor no dedo inteiro. Outra coisa é uma fisgada no dedo. Outra coisa é uma dor que corre até o cotovelo. Outra coisa é não conseguir dobrar o dedo de inchado. Uma coisa é inchaço, outra coisa é formigamento, outra coisa é uma dor local, outra coisa é uma dor que se irradia. O sintoma nunca mente. O corpo é divino, o corpo é perfeito. Ele não fabrica um sintoma à toa. Não existe essa teoria do caos que é do nada, vem do nada. Tem uma causa. Às vezes tem mais de uma causa.
Então, a primeira coisa a entender, vamos entender o título dessa aula de hoje. Na aula de hoje, nessa live de hoje, eu vou falar sobre a cura da raiz do problema. Como curar, como buscar a raiz do problema. A primeira coisa a gente entender é a palavra cura, que muita gente não tem usado de medo. Profissionais de saúde têm medo de falar a palavra cura. Porque se falar cura, que tem cura, e o paciente não se curar, vai ser chamado de charlatão, vai ser chamado de benzedor, de estelionatário, etc. Porque prometeu curar e não curou. Só que quem disse que a área da saúde é tão simples, e é 1 mais 1 igual a 2, que nem a área financeira da matemática, nem a área financeira de investimentos, a gente vê que, vou apostar tudo nisso. Às vezes você pode perder. Às vezes você faz tudo o cálculo na área imobiliária, na área de investimento e perde. Na área da bolsa e perde. Imagina na área da saúde, que não é assim 1 mais 1 igual a 2, porque tem muitas variáveis. Nós somos seres espirituais que estamos numa vivência humana. Nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. É o contrário. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Isso indica que você tem variáveis que mexem com a parte espiritual, variáveis que mexem com a parte emocional, variáveis que mexem com a parte cognitiva, racional, mental, variáveis que partem da parte física, da estrutura do corpo. Então você tem inúmeras causas. Dentro do meu tratamento da terapia sintrópica, a gente vê 37 itens. Eu investigo 37 itens. Então eu investigo se aquela dor da pessoa, se aquele sintoma da pessoa é algo normal do corpo, no sentido não é um desequilíbrio, porque às vezes é. Você sabia? Você sabia que mulheres grávidas podem ter um sinal, é um sinal na medicina, que é uma dor no hospital, na base do crânio? Isso indica, é um dos indícios que a mulher está grávida e não tem desequilíbrio nenhum. Você sabia disso? Então, existem um inumerário números de sintomas, sinais e sintomas, que às vezes é normal, que não é um desequilíbrio. Então a mãe chega com a criança e fala assim, a minha filha está muito ansiosa, porque ela tem medo quando ela vai para a aula. Primeiro a gente tem que ver se esse medo é um desequilíbrio ou não. Se a criança está perdendo o sono, se a criança está chorando em desespero, se a criança está perdendo peso, tudo isso indica que é um desequilíbrio, sim, esse medo. Agora, se é um medo passageiro, que tem dia que tem dia que não tem, é com uma tia específica, é com uma aula específica, se for um adolescente, isso aí não é um desequilíbrio. Isso é um mecanismo de defesa normal. Então a primeira coisa que a gente faz, que eu estou falando aqui, é que existe cura sim. A palavra cura, que é solução total do problema, ela existe. E a primeira coisa que o profissional de saúde deveria passar para todo paciente é dar esperança. Tem profissional de saúde que tem medo de falar, não, nós vamos resolver isso aí, é óbvio que tem cura, é óbvio que tem solução. E tem, a maioria esmagadora das doenças tem solução total. Não interessa se tem 5, 10, 15 anos a enxaqueca, não interessa se tem 5, 10, 20 anos a fibromialgia, sempre é possível resolver por completo. A não ser que você esteja no final da vida, a não ser que você esteja com 80, 90 anos, onde você tenha 40, 50 quilos, onde você tem um monte de lesão em órgãos, aí o teu corpo não aguenta a cura total. Agora, se você não é esse paciente que está no final da vida, ou que está internado numa situação gravíssima, sempre é possível o corpo se autocurar. Só que na medicina não se fala isso. Na medicina se vende doença. Ó, o senhor, seu João, o senhor tem hipertensão, o senhor vai ter que tomar antihipertensivo o resto da vida. Quem disse que isso é verdade? Só que isso é falado há muitos anos pela medicina.
E não é uma verdade, porque a gente sabe que hipertensão tem cura. Quantas pessoas se curam de hipertensão? Agora, não é tomando medicamento. O remédio remedia, o remédio não cura. Então a palavra cura ficou pejorativa, é usado de uma maneira errada. Os profissionais de saúde começaram a ter medo de falar em curar. Não, nós vamos dar uma melhoradinha. Não, a gente vai resolver, mas não se fala a palavra cura. E tem sim, sempre tem a esperança. E o profissional de saúde sempre tem que dar a esperança de resolver e de curar o processo. E como é que cura, Gustavo? Indo na raiz. Então vamos lá. Ó. A raiz é a causa inicial do problema. A raiz do processo, metaforicamente usado aqui, é a causa inicial do problema. Será que a causa inicial é uma toxina? Pode ser. Nem tudo é emocional. Eu quero deixar bem claro que no meu tratamento, na terapia sintrópica, eu investigo toxinas também. Nem tudo é conflito emocional, choque emocional, trauma emocional, conflitos emocionais. Nem tudo. Tem muita coisa que é toxina. Então, existe causa como toxina? Existe. Hoje a gente está bombardeado pelo ar que você respira, pela água que você bebe, pelo alimento que você come, pelo tecido da roupa e tingimento da roupa, pelas maquiagens, pelos produtos cosméticos na hora do banho. Você é bombardeado o tempo todo pelo ar, pela água, pelas coisas que entram em contato com a pele, com toxina. Não tem como você ficar 100% livre delas. Não, isso não existe. A gente está num mar de toxinas. Só que, graças a Deus, o corpo consegue eliminar toxinas, sabia? O corpo consegue eliminar toxina, quebrando essas moléculas através do fígado, eliminando pelo rim essas toxinas, eliminando pelo intestino grosso essas toxinas, eliminando pelo suor essas toxinas, eliminando pelo ar que você expira essas toxinas. Tem uma série de mecanismos. Só que o corpo tem um limite de eliminar a toxina. Quando ele está super intoxicado, ele já não dá conta mais. É o que acontece com a maioria. Como, Gustavo, que eu sei que a causa é uma toxina? Quando você tem avidez por toxina. Olha que doido. Quando você tem avidez, você quer comer um hambúrguer, uma pizza, um refrigerante, tomar álcool. Quando você está toda semana que você não consegue largar o doce, a sobremesa, uma pizza, um fast food. Quando você tem a avidez que você quer aquilo, isso já indica que você está super intoxicado. É ressonância. Quando você está intoxicado, você deseja toxinas. Você tem que estar na frequência da toxina. Uma pessoa saudável, quando depois faz um detox de 1, 2, 3 meses, acaba a vontade dela. Ela não quer nem chegar perto de fast food. Ela não quer nem chegar perto de hambúrguer, pizza. Ela tem asco. Por quê? Porque agora ela está vibrando saudável. O corpo dela está saudável. E isso leva tempo, não é tomando um suco verde uma vez por semana, todo dia, que você vai eliminar tantas toxinas. Não é assim que funciona. Você tem que tomar homeopatias, você tem que tomar quânticos, você tem que suar, fazer atividade física que suar, porque tem toxina que só sai pelo suor, não sei se você sabia disso, tem toxina que só sai pelo suor, entendeu? Então assim, a raiz do problema pode ser toxina? Pode. A maioria das pessoas está intoxicada. A causa do problema pode ser deficiência nutricional, ou seja, um nutriente que está faltando? Pode ser também. A maioria das pessoas tem as duas coisas. Está intoxicada e está com um grau de deficiência nutricional específica. Tem gente que é mais vitamina B12, tem gente que é mais vitamina A, tem gente que é mais vitamina D3. Para cada paciente é de uma maneira. E é uma orquestra. Os nutrientes não são tão simples como se pensava. Isso aí é só tomar um polivitamínico, não sei o que de A a Z,
que resolve. Não resolve. Primeiro que esses de gôndola de farmácia, prontinhos de gôndola de farmácia, a quantidade que vem ali é muito pequena. Muito. E é uma orquestra. Na orquestra, se você der muito violino, desafina toda a música, desafina toda a sinfonia, desafina toda a orquestra. Se você dá muita bateria, a mesma coisa. Então, nutriente não é só dar o que está faltando. Ah, Gustavo, eu fiz um exame de sangue de vitamina B12 e a minha B12 está baixa. Então eu vou fazer um injetável, uma vitamina B12. Deus me livre. Você não pode, não deve fazer isso. Por quê? Se você vai elevar demais a B12, a B6 vai baixar. Então é todo um equilíbrio. E tem que ter um profissional que entenda disso. Ou você tem que ter um nutricionista que entenda muito de suplementação. Ou você tem que ter um nutrólogo que entende muito de nutrição. Não adianta você se suplementar. Ah, toma uma B12. Ah, toma uma vitamina D. Tem nutriente que você mexe e toma que não mexe nos outros. Mas a maioria, se você der demais, vai abaixar um ou outro. E vai criar uma discrepância entre um nutriente e outro nutriente. E vai fazer uma bagunça. Então esse negócio de só suplementar não é tão simples. Você tem que ter uma dose específica para você. Você tem que fazer exames de sangue. Você tem que fazer exames de bioimpedância. Você tem que fazer algum tipo de exame para medir vários, para entender como que está essa orquestra, essa dinâmica. Então olha só como não é tão simples. No meu tratamento eu faço isso com a mão, porque existe uma técnica dentro da cinesiologia aplicada que você consegue questionar o sistema nervoso da pessoa e consegue saber qual o nutriente que está mais deficiente, que está mais precisando naquele momento. Existe como fazer, você entendeu? Então eu faço isso nos pacientes também. Olha que interessante. Então você pode ter toxina como raiz do problema. Você pode ter desnutrição. Mas como que as pessoas estão desnutridas, Gustavo? É bem simples, por causa do solo que está pobre. Depois de 10 anos plantando e colhendo, plantando e colhendo, plantando e colhendo naquele solo, no 10º ano por aí, aquele solo começa a ficar pobre nos nutrientes. Porque o adubo do agricultor, ele é baseado em nitrogênio, fósforo e potássio. O NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Nitrogênio, fósforo e potássio. Ali não tem zinco, ali não tem selênio, ali não tem magnésio, ali não tem todos os outros minerais e oligoelementos e outras coisas que precisa ter. Porque a planta puxou durante muitos anos, agora fica carente o solo. E no nosso solo brasileiro já é mais carente de alguns nutrientes, como por o caso o magnésio. Porque o magnésio existe onde tem vulcões. O Brasil não tem vulcões, não tem água magnesiana, tem baixo índice de magnésio no solo. Então olha só que interessante. Tem nutrientes que dependendo do país, aquela população é mais deficiente naquele, é mais deficiente no outro. O Brasil, naturalmente, é um país onde a população é muito deficiente em magnésio. E magnésio faz mais de 300 funções do corpo. Não sei se você sabe, faz mais de 300. Uma delas é relaxar o coração. O coração contrai e ele relaxa. A hora que ele precisa relaxar é onde tem o magnésio. Se faltar magnésio, ele fica contraído e ele entra em fibrilação. Se você faltar 1 milissegundo de magnésio no músculo cardíaco, você entra em parada cardíaca. E tem muita gente que está mega desnutrida, que vai fazer sauna desavisado, e faz sauna todo dia, e corre todo dia, e chega uma hora ele tem um colapso. Ou ele desmaia, ou ele tem um infarto. Porque falta magnésio ali, por exemplo. Você entendeu? Então não é uma coisa tão simples, a gente não deve brincar com isso. Ah, isso é só vitamina, isso é só um polivitamínico. Ah, isso é bobagem. Não é bobagem. Hoje é muito difícil você conseguir ter uma nutrição ótima sem suplementar.
Hoje é raríssimo a pessoa que consegue os nutrientes necessários somente de uma alimentação básica. Hoje é muito complicado, porque a pessoa já está intoxicada, todos nós estamos com nível de toxicidade, uns mais, outros menos, e é um ciclo. Quanto mais intoxicado eu tô, mais deficiente nutricional. Quanto mais deficiente nutricional, mais tóxico meu organismo fica. E isso fica um ciclo. Fica um ciclo. E vai complicando. Cada ano mais. Por isso que você vê tanta gente doente o tempo todo. Porque são várias causas. Por isso que a gente não deve fazer uma sessão. Eu não faço uma sessão só no paciente muitas vezes. É 2, 3 sessões, 4. Por quê? Porque você tem que tratar o emocional, que é a maior parte das causas são conflitos emocionais. A esmagadora maioria são conflitos emocionais não resolvidos. Mas tem pessoas que têm toxinas, tem pessoas que têm deficiência nutricional, tem pessoas que têm trauma físico não curado. Sabe aquela queda que você teve da rede quando você tinha 8 aninhos de idade e caiu de bumbum no chão ou de cabeça? Pois é, aquilo mexe com as fáscias. A fáscia, que é uma membrana que recobre a musculatura, quando você tem uma pancada, uma queda, você pode ter uma torção dessa fáscia. E ela pode cicatrizar, torcida, e ela estica ligamentos, musculatura e descompensa todo aquele tijolinho que estava em equilíbrio, ele é tracionado e descompensado. E você pode, através de uma memória celular, de uma queda de rede aos 8 anos de idade, que você caiu e bateu o bumbum, hoje você ter dor de cabeça, ou ter dor numa cétera aqui de bruxismo e tal. Às vezes foi por uma queda lá aos 8 anos de idade. E isso precisa ser resolvido. Como que resolve isso? Com osteopatia resolve. Com a minha técnica terapia sintrópica a gente vai buscar traumas físicos. Aquela queda de moto, aquela queda de bicicleta, aquela batida de carro, aquela vez que você escorregou lavando a calçada e caiu, aquela vez na calçada que você tropicou no meio do público e caiu. Então essas quedas não são bobas. Muitas vezes elas ficam na memória do sistema nervoso e ela pode desarranjar a fáscia, uma articulação e sobrecarregar. E anos sobrecarregando, chega uma hora que você pode ter um problema. E às vezes um problema que você tem no ombro agora não tem a ver com o ombro, tem a ver com a queda que você teve alguns anos atrás, e depois teve uma segunda queda, depois teve uma segunda queda. Então as quedas têm que ser tratadas. O jeito melhor de ser tratado é com quiropraxia ou osteopatia. Depois que você caiu, o ideal é você fazer 1, 2 sessões num osteopata, para que não fique resquício de lesão. E a maioria das pessoas nem tem ideia que isso funciona assim. Então olha só quantas causas eu já estou falando. Conflitos emocionais é a maioria esmagadora das raízes do início do problema. Toxinas, todo mundo tem um grau de toxicidade. Deficiência nutricional, todo mundo tem um grau de deficiência nutricional. Ah, quer ver uma coisa onde você sabe que a pessoa está muito intoxicada? Quando ela tem inchaço no corpo inteiro. Sabe aqueles inchaços que não se resolve? A mulher vai veste uma leg para ir na academia, quando ela tira fica a marca da costura do lado da perna, do lado interno, do lado externo. Inchaços, edemas persistentes nas mãos, no braço, no rosto, nas pernas, no corpo inteiro. Isso está indicando que a pessoa está intoxicada. Porque um jeito do corpo sobreviver à toxina é diluir a toxina. É que nem no mar. Quando na beira do mar tem muitas fezes, ali fica impróprio para banho. Mas se você entrar 50 metros para dentro, lá está próprio para o banho, porque tem muito mais água. Olha que interessante. E o corpo faz isso. Quando o corpo não consegue se livrar de uma toxina, o que ele faz? Ele retém água para diluir o veneno, a toxina. E você incha.
Então, uma das causas dos inchaços persistentes tudo indica que você tem um grau de toxicidade grande, que você está com um grau de toxina muito grande. E não adianta ir no médico convencional, porque ele nem sabe o que fazer, ele não estudou isso na medicina. A não ser que seja um nutrólogo, por exemplo. A não ser que seja alguém que trabalhe com medicina funcional, medicina biológica. A não ser que seja um nutricionista que trabalhe com nutrição funcional. A não ser o meu tratamento, a gente também investiga isso. Então olha só, eu falei de conflitos emocionais, raiz do problema. Eu falei de toxicidade, toxinas, desnutrição, o solo está pobre. Qual a melhor comida, Gustavo? Aquela que dura menos tempo fora da geladeira. Quanto mais rápido um alimento estragar fora da geladeira, mais saudável ele é. Coloca essa regra para você. Bem simples. Quanto mais rápido um alimento estragar fora da geladeira, mais saudável ele é. Ponto final. Ponto final. Comida da avó. Sabe o que é uma dieta limpa? Dieta limpa é a comida da avó. É fazer a comida na banha de porco. É fazer a comida na manteiga. É comer comida de verdade. É arroz, feijão, macarrão, carne, verduras de qualidade. É alimento, alimento. É a comida da avó, tá? E não essas coisas empacotadas, embaladas. Isso é dieta industrializada. Produto alimentício é uma coisa, alimento é outra coisa. Então eu falei de conflitos emocionais como raiz do problema. Eu falei de toxinas como raiz do problema. Eu falei de deficiência nutricional como raiz do problema. Eu falei de traumas físicos, quedas que você teve durante a vida. Um profissional de saúde, ele tem que perguntar as quedas que a pessoa teve ao longo da vida. Se machucou a cabeça ou a coluna. Tem lá na minha avaliação. Você já teve alguma queda importante que machucou muito, que caiu e machucou coluna ou cabeça? Algum acidente, alguma queda? É importantíssimo saber isso. Você tem que tratar isso. Cicatrizes de cirurgia tem que ser tratado. Nem toda cicatriz é tóxica, mas toda cicatriz tem que ser tratada. Ou com a moxa da acupuntura, ou com estímulos manuais, ou com laser. Porque aquela cicatriz, se ela for grande o bastante, ela pode comprometer funções da parte energética, linfática, vascular. E uma cicatriz pode gerar sintoma em outra parte do corpo. Sabia disso? Chama cicatriz tóxica. Isso tem que ser tratado também. E existem, eu avalio 37 causas de doença. Da parte de um trauma físico simples lá da infância até a parte espiritual. E a parte espiritual existe. E tem gente que tem ataques espirituais de outras pessoas, da família. É ciúmes, é inveja, é falar mal, é pensar mal, é rogar praga, é a mãe que roga praga para a filha. Eu espero que você se dê mal com esse cara, daí você vai vir chorando para mim. Isso é rogar praga. Isso aí pode influenciar ou não, depende da pessoa. Mas no momento que ela se abalar e tiver dúvida e indecisão na vida dela, ela abre o zíper energético dela e aquilo que foi pensado e falado mal entra. Então você pode ter dor no trapézio, dor na nuca, por algo que alguém está falando. E hoje você tem cada vez mais pessoas médiums, sensitivas, intuitivas, que são médiums abertos. Se você tem olho verde, se você tem sonambulismo, se você já teve convulsões, várias convulsões na vida, tudo isso indica que você tem uma mediunidade muito aberta. Sabia disso? Que você tem uma mediunidade muito aberta. Todas as pessoas são médiums, mas nem todas as pessoas têm a mediunidade, essa porta tão aberta. Você pode abrir
estudando, praticando coisas, e você pode momentaneamente fechar com medicamento ou abrir com remédio, com medicamento. Químico pode abrir ou fechar a porta. E o profissional de saúde tem que entender isso. Tem que entender. Porque se você pega uma pessoa de uma religião que tem uma mediunidade muito forte, pode ser um católico, pode ser um evangélico, pode ser um espírita, pode ser um umbandista, pode ser um budista, não interessa. Essas pessoas, sabe Maria das Dores? Sabe aquela mulher ou homem que toda hora tem um sintoma? Provavelmente ela tem uma mediunidade muito aberta. Ela sente coisa que nem é dela. Ela acorda mal, nem sabe por que ela acordou mal. Nada aconteceu e ela acorda mal. Sabia disso? Isso tem a ver com a parte espiritual. Tem que ser tratado. E tem jeitos de tratar. Eu já atendi crianças que não conseguiam entrar no quarto. Que falava que via um tio e uma tia que não gostava dele ou dela. Com 6, 7 aninhos, não entrava no quarto, chorava, tinha ataques de pânico à noite, de fobia, terror noturno. Sabe o que pode ser isso? Mediunidade aberta, descompensada. Você tem que tratar espiritualmente essa criança. Eu tenho ferramentas no meu tratamento para a gente tratar, conforme a religião da pessoa. Se é católico, vai tratar da maneira do católico, do evangélico, do budista, do espírita. Tem como, só que você tem que discernir o que é algo orgânico, o que é algo emocional, o que é algo espiritual. E isso tem jeito de fazer hoje em dia. Hoje tem como, tá? Existem testes, existem mecanismos de como testar para saber se a criança, se o adulto, se o idoso, ele está sofrendo de algo físico, de algo emocional ou de algo espiritual. Hoje tem técnicas muito precisas e muito profundas que vai investigar isso aí. São poucos profissionais que conseguem ver isso. Na minha terapia eu coloco isso, tá? A gente rastreia tudo que tiver e muitas vezes tem. E muitas vezes tem mais de uma causa. E aí que entra o tratamento, certo? Mas eu quero deixar um recado. Eu falei de cura, de raiz do problema. Eu falei de cura e falei de raiz, mas não falei do problema. O problema é o conflito. O problema é o que você tem. O problema é o teu sintoma. O problema é a causa, que pode ser o emocional com alguém da família. O problema sempre traz consigo a semente da solução. O problema nunca é algo ruim, a não ser que você faça ele ser ruim. E aí você vai sofrer. Toda vez que vem um problema para você, é um jeito do universo e da divindade fazer você evoluir. Você só consegue evoluir através de problemas. Só quem não tem problema é quem está no cemitério. Mesmo assim eu tenho minhas dúvidas. Porque depois da tua passagem, depois do teu check-out, você vai continuar igual. Você não vai virar anjinho nem demônio. Você vai continuar você. E a tua evolução continua. E os problemas continuam. A pessoa pode ter 70 anos de idade. Ela tem coisa para resolver. E cada vez vem problemas que às vezes ela não tem como ver solução naquele momento. Aquilo é algo ruim? De maneira nenhuma. As duas perguntas que você tem que fazer. Esse problema que eu estou vivendo, tem algo que eu tenho que aprender? Ou é uma dívida que eu estou pagando? Porque tem coisas, a gente fez, desculpa a palavra, a gente fez merda a vida inteira. A gente esqueceu. O universo não. E uma hora a conta chega. Porque todo plantio tem a sua colheita. Se você plantar nada, você vai colher nada. Se você plantar soja, você não vai colher laranja. Se você plantar nada, você vai colher nada. Ou menos que nada. Você vai colher problemas graves. Então, olhe o problema com uma lente colorida. O que eu tenho para aprender com isso? Ou não tenho nada para aprender, é uma dívida que eu estou pagando. E ótimo, estou pagando dívida. Simplesmente isso.